Boa noite, meus amados irmãos e irmãs, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Amém? Vamos então dar início ao nosso culto de hoje, quarta-feira, dia 30 de setembro de 2020, nosso culto de oração. E eu convido você para a leitura da Palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 14. Nós vamos ler somente os versículos 37 e o versículo 38. Marcos 14, 37 e 38. E diz assim a palavra do Senhor. E chegando, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Simão, dormes? Não podes vigiar 1 hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Meus amados irmãos, o Senhor Jesus, Ele convocou os discípulos para estarem orando com Ele. E eles dormiram. E eu fico preocupado com os nossos irmãos hoje, a igreja hoje, como é que ela está? Será que também não estamos dormindo? A Bíblia nos ensina a vigiar e orar. Vigiar e orar. Vigiar e orar. Em todo tempo estejais orando. Vamos orar. Vamos vigiar e orar. Você tem feito isso? Os nossos cultos de orações, você tem participado? Coloque-se diante de Deus, fale com o Senhor. Às vezes o inimigo que não, tenta nos dar aquele cansaço, aquela fadiga, ficamos aí preocupados com muitas coisas e acabamos nos esquecendo de dobrar os nossos joelhos e nos colocar em oração. E os motivos de orações são muitos. Amém? Então vamos estar vigiando e orando. Vamos estar lutando essa luta junto com Cristo, né? Porque o mundo jaz no maligno. Mas lembre-se, você está no mundo. Você não é do mundo. Então nós precisamos vigiar e orar. Amém? Vamos orar. Pai querido, nós louvamos a Ti, rendemos graças ao Senhor, porque por mais um culto de oração em que nós podemos, mesmo não estarmos juntos, mas juntos orarmos ao Senhor. Te louvo, Deus, por esse tempo. Te louvo por tudo que o Senhor tem feito e colocamos diante de Ti, Senhor, esse tempo, esse momento, nós oramos assim em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Amados irmãos, só lembrando, quero louvar e agradecer a Deus por todos os que vieram e participaram do culto que foi feito sábado, né? Ali no pátio da igreja, e foi muito bom, foi muito gostoso, foi muito bom estar com vocês. Eu pudera estar todos ali, né? Mas infelizmente não deu. Mas nós estamos programando para o próximo domingo, às 18 horas, lá no pátio da igreja, tá? Um culto presencial, ao vivo, mantendo os distanciamentos, né? Ao vivo que eu digo assim, no Facebook. Ele vai ser transmitido pelo Facebook, tá? Isso se não chover, tá bom? Está previsto chuva para o final de semana que vem. Mas quem sabe Deus nos dá uma trégua para que domingo a gente possa fazer o culto. Caso chova, o culto será normal, como temos feito nesses dias, online, através do YouTube, às 19 horas no domingo. Amém? Então vamos orar para que seja feito de acordo com a vontade de Deus o nosso próximo culto. Amém? Nós vamos agora, então, ouvir a palavra com o pastor Roberto, o estudo que nós estamos tendo em 2 Pedro, né? E que Deus nos abençoe. Abençoe você, abençoe a todos com a sua palavra. Amém?
Boa noite, amados irmãos. É uma alegria estarmos juntos mais uma vez para estudarmos juntos a segunda carta de Pedro. Hoje nós vamos estudar então o capítulo 3. Então eu pediria que você abrisse comigo a sua Bíblia no livro de Pedro, então, segundo Pedro, capítulo 3. Nós vamos ler os versículos de 1 a 7, tá? E vamos ver se a possibilidade de estudarmos os 7 versículos nessa noite, tá bom? Segundo Pedro, capítulo 3, versículos de 1 a 7, onde ele diz: Amados, esta é minha segunda carta a vocês, e em ambas procurei refrescar sua memória e incentivá-los a pensar com clareza. Quero que se lembrem do que disseram os santos profetas muito tempo atrás, e do que ordenou nosso Senhor e Salvador por meio dos apóstolos que lhes enviou. Acima de tudo, quero alertá-los de que nos últimos dias surgirão escarnecedores, que zombarão da verdade e seguirão os próprios desejos, dizendo: o que houve com a promessa de que ele voltaria? Desde antes do tempo de nossos antepassados, tudo parece igual como desde a criação do mundo. Eles esquecem deliberadamente que Deus, por sua palavra, há muito tempo criou os céus e a terra seca, que fez surgir em meio às águas. Depois, com água, destruiu todo o mundo antigo no dilúvio. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem foram reservados para o fogo e estão guardados para o dia do julgamento, quando todos os perversos serão destruídos. Pedro, amados, ele conhecia a importância vital da repetição como um recurso de ensino. Então, por isso, ele não hesita em repetir as mesmas verdades que ele já mencionou em capítulos anteriores, até fixá-las na mente dos seus leitores. Há aqui alguma coisa muito importante de nós observarmos logo de início. Bem pode ser que às vezes nós estejamos muito desejosos de novidades, muito ansiosos, de dizer coisas novas e ouvir coisas novas, enquanto o que é preciso é uma repetição das verdades eternas que nós somos propensos a esquecer. E esquecer tão facilmente dessas verdades e também do significado dessas verdades que muitas vezes nós queremos negar, ou por algum motivo as negamos. O conteúdo dessa segunda carta, ela tem como propósito reavivar a memória dos crentes, que foram esclarecidos pela verdade da palavra. Então, essas verdades já foram mencionadas, já foram pregadas, anunciadas, ensinadas, e Pedro está repetindo essas verdades, para que realmente elas possam ser reavivadas na memória dos crentes em Cristo Jesus, desses irmãos aos quais Pedro está escrevendo de várias cidades na Ásia Menor. No capítulo anterior, que nós vimos a semana passada, Pedro ele tratou do caráter pervertido dos falsos mestres. E agora, nesse capítulo 3, ele trata justamente dos falsos ensinamentos desses falsos mestres. Pedro ele já havia ensinado sobre a certeza da segunda vinda de Jesus Cristo em glória. Isso no capítulo 1, versículo 16. Uma verdade, amados, que os falsos mestres negavam a volta de Jesus. Então, a dúvida que lançavam sobre essas verdades, não apenas colidia com o fundamento do ensino apostólico, mas também, inevitavelmente, produziria um efeito negativo na vida moral da comunidade cristã, incentivando dessa forma um afrouxamento dos laços morais e da autossatisfação que seria pecaminosa. Então, nós precisamos destacar alguns pontos importantes aqui no texto que nós acabamos de ler. O primeiro deles fala sobre a questão da unidade das Escrituras. Pedro, ele distinguia claramente um propósito nas Escrituras. Ele sabia que a Escritura tem um propósito real, claro e definido, Ele diz no versículo 2, eu quero que vocês se lembrem do que disseram os profetas. Primeiro, então, ele fala sobre isso.
Ele primeiro diz que havia os profetas que predisseram a vinda de Cristo. Em segundo lugar, ele diz que Cristo veio conforme o que foi predito. Depois, em terceiro lugar, ele diz que os apóstolos, que divulgaram as boas novas a respeito de Cristo. Então, que foram os apóstolos que divulgaram essa mensagem. Então, que primeiro os profetas predisseram a vinda de Cristo, que depois, em segundo lugar, Cristo ele veio conforme o que havia sido predito nas Escrituras, e em terceiro lugar, que os apóstolos então eles divulgaram as boas novas a respeito de Cristo. Então, para Pedro, a Bíblia é um livro centrado na pessoa de Jesus Cristo. O Antigo Testamento predisse a Cristo. Os evangelhos contam a respeito do Cristo que veio, e os apóstolos levam aos homens a mensagem desse Cristo. Então, amados, a única maneira de ler inteligentemente a Bíblia é por Cristo no centro da mesma. É fazer a leitura bíblica entendendo que Cristo está no centro de toda a palavra de Deus. É o livro que começa falando da preparação para a vinda de Cristo. A palavra de Deus é esse livro. É um livro que passa a relatar como Cristo chegou até nós. E é o mesmo livro que finaliza dando a todos o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, do princípio ao fim, a mensagem da Bíblia é Cristo. E é sobre isso que Pedro está trazendo a memória desses irmãos. O argumento de Pedro é que toda profecia sobre o dia da vinda do Senhor não foi uma invenção dos apóstolos. Não foi uma palavra que eles inventaram, que eles colocaram diante do povo como sendo algo da sua própria mente, da sua imaginação. Os profetas, assim como o próprio Senhor Jesus Cristo, eles ensinaram tais verdades. Então, com isso, Pedro ele enfatiza de forma definitiva a unidade das Escrituras, a plena harmonia entre o que os profetas anunciaram, o que Jesus disse e o que os apóstolos ensinaram. Então, quando os falsos mestres questionavam a promessa da vinda do Senhor Jesus Cristo, eles estavam, na verdade, duvidando da veracidade das Escrituras. É sobre isso que eles estavam duvidando, a veracidade das Escrituras. Veja o que ele diz no versículo 2 ainda, na segunda parte. Ele diz justamente isso. Quero que se lembrem do que disseram os santos profetas muito tempo atrás e do que ordenou nosso Senhor e Salvador por meio dos apóstolos que ele enviou. O futuro é desconhecido por nós, mas nós não caminhamos numa direção sem luz. Jesus, em sua palavra, ele aborda os sinais da sua vinda, as condições para a sua vinda e os resultados da sua vinda nesse mundo. Então, embora não saibamos qual será o dia da segunda vinda de Cristo, nós temos placas de orientação ao longo do caminho, em nossa jornada rumo à glória celestial. O Senhor vai nos dando indicativos claros na sua palavra. E ele diz aqui, ele fala sobre a questão do ensino dos apóstolos. Então, além dos profetas e o próprio Senhor Jesus, ele diz que os apóstolos também ensinaram sobre a segunda vinda de Cristo, que, aliás, é o ápice da revelação bíblica. A doutrina mais repetida e enfatizada em todas as Escrituras. Então, o fim já está escrito e determinado. E é a vitória retumbante de Cristo e da sua igreja. Isso já está claro, isso já está determinado, apenas prestes a acontecer. No versículo 3 que nós lemos, ele começa dizendo: acima de tudo, quero alertá-los sobre o fato que nos últimos dias surgirão escarnecedores que zombarão da verdade. Eles zombarão da verdade, os escarnecedores. Zombar da verdade significa desdenhar, menosprezar, ridicularizar a verdade e aqueles que transmitem essa verdade. Esses falsos mestres, eles demonstravam profundo desprezo por Deus e por Jesus Cristo. É isso que ele quer dizer aqui. Ele diz que então eles zombarão da verdade e continua dizendo: e seguirão os seus próprios desejos, as suas próprias paixões, andando segundo as suas próprias paixões. O que uma pessoa pensa
Guarde bem isso. O que uma pessoa pensa revela o que ela é. Uma doutrina errada desemboca em uma vida errada. Se o estilo de vida de um indivíduo é contrário à palavra de Deus, ele só resta mudar de vida, ou então ele distorcer a palavra de Deus. Ele só tem essas duas opções. Os apóstatas, eles escolheram a segunda opção, ou seja, distorcer a palavra de Deus, de modo que eles escarnecem da doutrina, do julgamento e da vinda do Senhor Jesus. Eles desprezam, menosprezam. Ainda hoje, muitos falsos mestres, eles criam uma teologia para justificar os seus desvios morais como aqueles homens faziam. Preferem torcer a verdade do que serem disciplinados por ela. Preferem tapar os ouvidos à voz de Deus do que mudar a sua conduta pervertida. Preferem a heresia ao arrependimento do que o arrependimento. Essa é a atitude desses falsos mestres, dos escarnecedores, daqueles que zombam da palavra do Senhor. No versículo 4 que nós lemos, ele diz o que houve com a promessa de que ele voltaria. Desde antes do tempo de nossos antepassados, tudo parece igual, tudo parece a mesma coisa, como desde a criação do mundo. Os hereges da época de Pedro, eles negavam totalmente que Jesus pudesse vir outra vez. O primeiro raciocínio deles era que a consumação da promessa já tinha demorado tanto que seria melhor pensar de que realmente ela não se cumpriria. Ele diz aqui, desde os nossos antepassados, o que aconteceu, que ele não voltou. A segunda observação que eles fazem aqui a respeito da vinda de Cristo, era algo que teria sucedido há muito tempo atrás. Como não aconteceu, é preferível descartar. Os nossos antepassados já aguardavam a volta dele. E se não aconteceu lá, é porque não vai acontecer mais. É preferível não esperar mais, descartar essa possibilidade. Isso não vai acontecer. E a afirmação então era que os seus antepassados, eles tinham morrido e o mundo seguia como sempre foi, como sempre tinha sido. Como ele diz aqui, desde a criação do mundo parece igual. Eles julgavam que o nosso universo, que o nosso mundo é caracteristicamente estável e que nele não ocorrem acontecimentos tão extraordinários e revolucionários como a segunda vinda de Cristo. E aí a resposta de Pedro, então, é uma resposta também dupla com relação a isso. Nos versículos de 5 a 7, ele mostra o seu raciocínio. Pedro mostra o seu raciocínio. E ele diz que, em realidade, esse mundo não é um universo estável. Não é um universo estável. Pelo fato de que, uma vez, ele já foi destruído, por exemplo, pelas águas no tempo do dilúvio. Então já houve acontecimentos extraordinários. E um deles que ele menciona aqui é a questão do próprio dilúvio. As pessoas escarneceram quando Noé pregava e dizia que viria um dilúvio, um tempo em que inundaria o mundo inteiro, que as pessoas precisariam se arrepender, e eles zombaram de Noé, escarneceram de Noé. Um escarnecedor, amados, é alguém que trata levianamente e com deboche algo que deveria ser levado muito a sério. Mas ele debocha, ele escarnece. Qual que foi o resultado? Do escárnio das pessoas no tempo de Noé, só a família de Noé permaneceu viva. Todos os demais habitantes da terra morreram afogados. Agora está se aproximando uma segunda destruição, é o que Pedro está dizendo. Só que dessa vez não será mais com água, será com fogo. Os seus adversários falam então de uma demora tão prolongada que é melhor esperar sentado. É isso que eles estão querendo dizer aqui. Já que não deve suceder absolutamente aquilo que foi prometido. Cristo não vai voltar a coisa nenhuma. É isso que esses falsos mestres estão pregando dentro das igrejas àqueles irmãos. Isso é fábula, isso é mentira. E Pedro responde a isso com dois argumentos importantes. O primeiro desses argumentos: temos que ver o tempo tal como Deus o vê. Para Deus, ele diz que um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então Deus não está com pressa. Ele dispõe de toda a eternidade para agir.
Quando nós pensamos em Deus, nós temos que abandonar todas as nossas noções a respeito do tempo. Pois para Deus o tempo, ele não existe. E esse é um dos argumentos de Pedro. O segundo argumento de Pedro é o seguinte: em todo caso, a aparente lentidão de Deus não é de modo nenhum demora. Muito pelo contrário. Sabe o que significa? Na realidade é misericórdia da parte de Deus. Deus detém a sua mão para dar outra oportunidade aos pecadores, para que se arrependam e para que possam ser salvos. Por isso, a aparente demora. Deus contém a sua mão não por indiferença ou por passividade, mas para dar aos homens outra oportunidade de se arrependerem e de escaparem da destruição. E é assim então que Pedro chega à conclusão no versículo 10, dizendo que a segunda vinda de Cristo está a caminho e que virá com terror e destruição repentinas, dissolvendo o universo numa massa derretida. É isso que ele diz no versículo 10 e que nós vamos estudar posteriormente. Ele diz: contudo, o dia do Senhor virá como ladrão, os céus desaparecerão com terrível estrondo e até os elementos serão consumidos pelo fogo e a terra e tudo que nela há serão expostos. Amados, então a segunda vinda ela é usada como um poderoso motivo de emenda moral, para que o homem, para que aqueles homens, para aqueles leitores de Pedro, eles pudessem literalmente se preparar para o encontro com Deus. Preste atenção no que eu estou dizendo a vocês, prepare-se porque o Senhor está por vir. E coisas tremendas acontecerão e pegarão muitos de surpresa. Mas ainda, no versículo 5 do capítulo 3, ele diz o seguinte: eles esquecem deliberadamente que Deus, por sua palavra, há muito tempo criou os céus e a terra seca. Diz o texto no começo, na primeira parte do versículo 5, que eles deliberadamente se esquecem de Deus. Se esquecem do que Deus disse. O deliberado esquecimento dos falsos mestres aqui não se devia à falta de memória, mas à falta de integridade. Eles não haviam esquecido porque perderam a memória, não, porque faltava integridade, retidão, honestidade na vida desses homens. Eles eram governados pela conveniência e não pela verdade. É por aquilo que lhes era conveniente dizer e falar, e não pela verdade da palavra. Ele diz ainda: há muito tempo, através da palavra, criou os céus e a terra seca. Ele fala sobre a criação do mundo. Pedro se refere aqui ao mundo, dizendo que ele não surgiu espontaneamente. O mundo ele foi criado por Deus. Gênesis 1:1 diz isso e nós cremos nisso piamente. Que no princípio criou Deus os céus e a terra. O mundo foi criado pela palavra do seu poder, a palavra do Senhor nosso Deus. Deus é o criador do mundo. Deus é o sustentador do mundo. E Deus levará o mundo ao julgamento final. Porque essa é a sua promessa, e nós cremos na sua palavra. No versículo 6, ele diz: depois, com água destruiu todo o mundo antigo no dilúvio. O dilúvio, amados, o juízo de Deus no passado, Pedro está trazendo à memória isso a essas pessoas. Os escarnecedores se esqueceram, diz o texto, deliberadamente, de que Deus havia manifestado o seu julgamento lá no passado. O dilúvio foi um juízo solene de Deus ao mundo antigo. O mundo inteiro, com exceção da família de Noé, pereceu afogado pelas águas. O dilúvio foi universal, atingiu toda a raça humana. E no versículo 7, ele diz, pela mesma palavra: os céus e a terra que agora existem foram reservados para o fogo e estão guardados para o dia do julgamento, quando todos os perversos serão destruídos. A destruição do mundo, o juízo de Deus no futuro, já está marcado. O mundo antigo de Noé, ele diz, foi destruído pela água. O mundo presente será queimado pelo fogo. 3 vezes nesse capítulo, Pedro lhe revela a destruição iminente da criação de Deus, através do fogo. Aqui no versículo 7,
no versículo 10 que nós também já lemos, e depois no versículo 12, esperando o dia de Deus e já antecipando a sua vinda. Nesse dia ele incendiará os céus e os elementos se derreterão nas chamas. Amados, o propósito de Deus em pôr fim ao mundo por meio do fogo é julgar os perversos e purificar a terra. A terra terá que passar também por esse processo de purificação. Então, nesse dia, o sorriso dos zombadores será convertido em lamento. Aqueles que no passado e que no presente zombam, escarnecem, sorriem, zombando, escarnecendo da palavra de Deus e daquilo que Ele está dizendo, dizendo que tudo isso aqui é bobagem, que nada disso é verdade, que tudo isso aqui é historinha. A palavra de Deus diz que chegará o dia em que esse sorriso será convertido em lamento. Lamentarão por terem zombado, escarnecido, rejeitado ao Senhor. Então Deus, diz a sua palavra, trará novos céus e nova terra e reinará em glória. É isso que eu creio na palavra de Deus, é isso que a palavra do Senhor nos ensina. Essa palavra que não passa, essa palavra que é clara em dizer que céus e terra passam, que tudo passa, mas que a palavra do Senhor permanece eternamente. Eu creio nessa palavra. E você? Você crê nessa palavra? Se você crê que essa palavra é verdade, você precisa estar preparado, porque nós não sabemos a que dia e hora ele vai chegar. A única coisa que nós sabemos é que isso pode acontecer a qualquer momento. A qualquer momento o Senhor vindo nos buscar. Ou talvez a qualquer momento você morrendo. Você perecendo nesse mundo. E aí não haverá mais oportunidade de tomar nenhuma decisão. Não haverá mais a possibilidade de ter fé, de crer em alguma coisa. Por isso a necessidade de crer, de confiar, de ter fé na palavra, reconhecendo como sendo verdade. Esse momento é hoje, é agora, não é deixar para amanhã. Não zombe da palavra de Deus, não escarneça da palavra de Deus, não menospreze a palavra de Deus, porque tudo que a palavra de Deus tem dito, ela tem se cumprido, porque Deus ele não mente. E da mesma forma que todas as suas promessas têm se cumprido, que aquilo que Deus disse que iria acontecer, todas as profecias elas têm se cumprido, essa também se cumprirá com toda certeza. Você está preparado? Deus trará novos céus e nova terra e reinará em glória. E aqueles que pertencem ao Senhor reinarão com Ele. Mas os que zombam de Deus, o seu sorriso será convertido em lamento. E um lamento que será por toda a eternidade. Que Deus possa abençoar a sua vida, abençoar as nossas vidas. E que nós possamos, amados, estarmos sempre alertas com respeito àquilo que o Senhor está nos ensinando. Não permitamos que as heresias, que os falsos mestres, com os falsos ensinamentos, eles possam então estar interferindo nas nossas vidas, possam estar penetrando nas nossas igrejas, na nossa mente, trazendo ensinamentos contrários à palavra de Deus. Mas que nós possamos permanecer naquilo que nós temos aprendido, na verdade da palavra. Buscando em Deus esclarecimento, buscando em Deus uma interpretação pura da palavra de Deus, para que possamos viver e andar na verdade. E assim, dessa forma, proclamarmos com a nossa vida a santa palavra de Deus a todos aqueles que estão ao nosso redor. Que Deus possa nos abençoar. Vamos orar. Deus amado, nós agradecemos ao Senhor pela Tua palavra. E pedimos que o Senhor nos ajude, para que possamos, ó Deus, viver essas verdades dia a dia, para que dessa forma possamos alertar o maior número de pessoas possível, para o fim, ó Deus, que está destinado aos escarnecedores e ao mundo em que nós vivemos. O Senhor tem ricas promessas para aqueles, ó Deus, que realmente aceitam o Senhor como único e suficiente Salvador. O Senhor tem ricas e maravilhosas promessas para aqueles que
se entregam de corpo, alma e entendimento ao Senhor. Uma vida, ó Deus, gloriosa. Novos céus, nova terra, onde o Senhor reinará e nós reinaremos contigo. Nos ajuda, Deus, a cada dia estarmos sendo motivados por essa verdade, para dessa forma nos aproximarmos cada vez mais do Senhor e nos afastarmos cada vez mais daquilo que nega, aquilo, ó Deus, que traz realmente distanciamento da verdade da Tua Palavra. Pedimos essas bênçãos e a Tua direção sobre nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida e que nós possamos continuar estudando a Santa Palavra do Senhor e nos motivando a cada dia para ficarmos firmes na presença do Senhor. Que Deus nos abençoe. A todos uma boa noite e um bom restante de semana na graça e na paz do Senhor. Amém, meus irmãos? Que bênção então poder estudar, ouvir a Palavra de Deus e ouvir esses estudos que o pastor Roberto tem trazido para nós, né? Em 2 Pedro, e todos os dias de manhã, de segunda a sexta, às 8 horas da manhã, no Facebook dele, a gente tem feito a leitura da Palavra de Deus, né? Já estamos já no meio do livro de Hebreus, e uma meditação. Tem sido uma bênção. Como tem gente sendo abençoada com esses estudos. Você que não tem visto, está perdendo. E fica lá no Facebook, fica no Facebook da igreja, para você ver a hora que você pode, tá? Mas não deixe de ver, não deixe de participar. Amém, irmãos? Vamos então colocar mais algumas famílias em oração hoje. Amém? Eu vou dizer agora as famílias que nós vamos orar. Em seguida nós vamos todos orar juntos por essas famílias. Então, nós vamos começar então pelo Leandro e pela Caterina. Caterina, filha da irmã Érica, né? Então vamos orar pelo Leandro que aceitou Jesus aí já tem um ano, né? E nós precisamos inclusive fazer os nossos estudos. E vamos orar pelos seus filhinhos, pela Lara e pelo Miguelzinho, tá? Então, Caterina, Leandro, a Lara e o Miguel. Também vamos orar pela nossa irmã, nossa querida irmã Elisângela, pelo seu esposo Valdir, pelas suas filhas Letícia e Mariana. Vamos estar orando por eles. Orar pelo Maico e pela Ana Gasparim e suas filhas, a Yasmin e a Isabela, né? Então anote aí para que você esteja orando pela família do Maico, pelo Maico, a Ana, a Yasmin e a Isabela. Também vamos orar pela Andréia e as suas duas filhas, a Mariana e a Naruana. Vamos estar orando pela Andréia, a Mariana e a Naruana. Orar também pela irmã Elizabeth Montoro, irmã da Isilda, né? Vamos orar por ela. Orar pelo Denis e pela Sueli. E também seus filhinhos, a Anabela e o Benjamin, né? Benjamin já deve estar grandão, hein? Faz tempo que a gente não vê ele. Amém? Mas vamos lá. Também orar pela Thalita e pela Júlia, né? Ô Júlia, eu tô com saudade de você também, viu? Amém? E também orar pelo esposo da Thalita, que Deus abençoe essa família, amém? Agradecer, irmãos, também em oração pelo nosso culto de sábado, que foi uma bênção. Parece que já estamos com quase beirando 1000 visualizações. Olha que bênção! A nossa igreja, daquele tamanho, 1000 visualizações no Facebook, né? Que Deus abençoe, amém? Vamos então orar, vamos nos colocar diante do Senhor. Convido você para onde estiver, baixe sua cabeça e feche teus olhos e vamos nos colocar diante do Senhor e orar, clamar a Deus. Pai, nós temos orado aqui por famílias. Nós temos clamado e colocado algumas famílias da igreja diante do Senhor. E mais uma vez, ó Deus, eu quero colocar aqui o Leandro, a Caterina, as suas filhinhas, seus filhinhos, a Lara e o Miguelzinho. Clamar a Deus por essa família, Deus, uma família que está buscando o Senhor e precisa, Pai, da Tua palavra. Também eu oro pela Elisângela, pelo Valdir, que está tão longe, está longe da família, está lá em Portugal, trabalhando, que o Senhor esteja abençoando o Valdir e a Elisângela, a Letícia e a Mariana. Também peço, Pai, que o Senhor fortaleça a fé dessa família, em nome de Jesus. Também vamos orar pelo Maicon, pela Ana Gasparim e pelas suas filhas, a Yasmin e a Isabela. Deus. E pedimos, ó Pai, porque a Ana tem clamado, tem pedido por uma ajuda do governo,
por uma das suas filhas, ó Pai. Nós clamamos para que o Senhor abençoe, que seja feito segundo a sua vontade, mas que seja feita a sua justiça, Deus, em nome de Jesus. Também oramos, ó Pai, pela Andréia, pela Mariana e pela Naruana. Clamamos por elas, pedimos as bênçãos do Senhor sobre essa família. A Andréia que montou um negócio agora, uma quitanda, que o Senhor esteja abençoando para que ela vá bem e que ela prospere com as suas filhas nesse comércio que ela acabou de abrir, ó Pai. Também oro pela nossa irmã Elizabeth Montoro e clamo, Pai, pelas bênçãos do Senhor sobre a sua saúde, sobre o seu trabalho, sobre os seus filhos, a sua família. Clamo, Pai, em nome de Jesus. Oramos também pelo Denis, pela Sueli, pelos seus filhinhos, a Anabela e o Benjamin. O Denis, ó Pai, que está trabalhando como cabeleireiro, né? Então que o Senhor abençoe para que o negócio dele também prospere, ele junto com o seu irmão. Clamamos em nome de Jesus. Também oro, Deus, pela Thalita e pela Júlia, e peço, Pai, pelo esposo da Thalita. Que o Senhor abençoe essa casa, essa família. Nós colocamos eles diante do Senhor. Pai, essas são as famílias que nós apresentamos diante do Senhor durante esta semana. Clamamos, ó Pai, pelas tuas bênçãos, pela tua misericórdia, pela tua provisão a cada um deles, ó Pai, em nome de Jesus. Também oramos, ó Pai, por algumas pessoas que estão enfermas, que estão doentes. A Lindamir, que pede pela sua mãe, que está com problemas de saúde, problemas de quadril. A Lindamir, que recentemente perdeu o seu pai, que o Senhor esteja abençoando, consolando, confortando a família da Lindamir. Eu peço em nome de Jesus. Também eu oro, Deus, pela Kátia, pela minha prima Kátia, que pede pela sua filha Luísa. Que o Senhor abençoe a Luísa, que anda um pouco desanimada com seus estudos, com essas aulas online. Que o Senhor esteja abençoando, fortalecendo o coração dela e dando a ela, Senhor, sabedoria e discernimento para que ela possa compreender melhor, entender melhor as lições que ela tem tido através de vídeos, que ela possa, Deus, vir honrar o Senhor em nome de Jesus. Ela que está terminando já o segundo grau, que o Senhor abençoe, Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Também oro pela Imar, Pai, que pede pela Elaine. Nós temos clamado pela Elaine, que tem lutado contra o câncer. Nós colocamos mais uma vez a Elaine diante do Senhor. Clamamos, ó Pai, pela saúde da Elaine. Que o Senhor abençoe a vida dela, Senhor, em nome de Jesus. Também a nossa irmã Isilda e a Fran, ela pede oração pela Daiane, Senhor. É uma colega da Fran que está com problema de depressão. E para a honra e glória do Senhor, pelo testemunho da Fran, no sábado, Deus, ela aceitou Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Então que o teu Santo Espírito fale ao coração dela, Deus, e dê a ela certeza e firmeza na sua fé, para que ela entenda que agora o Senhor caminha com ela e que ela caminha com o Senhor, em nome de Jesus. Também eu oro pela Roselice, que coloca diante do Senhor o seu ex-esposo Avelino, seus filhos, e também clama pela cura da Sofia, Deus. E nós temos também orado pela Sofia. E clamamos, ó Pai, em nome de Jesus, pelas bênçãos e pela tua misericórdia na vida da Sofia. Oro, Senhor, pela Isadora, que é uma jovem menina de 11 aninhos, que também está com problemas, com infecções no pulmão. Que o Senhor esteja ali com a tua mão poderosa, tirando, curando, Senhor, em nome de Jesus. Também oramos pela Esther, que está também com Covid-19, que o Senhor esteja ali fortalecendo e dando condições para que ela lute e saia vitoriosa com essa Covid, Deus. Assim como mais pessoas que estão com problemas de Covid, como o professor Sidney lá de Balsa Nova, clamamos também por ele, a Marli tem pedido por ele. Então nós oramos, Pai, pedimos para que eles sejam fortes e continuem sendo fortalecidos pelos remédios, pelos medicamentos, e que eles vençam essa luta, vençam essa batalha, Senhor. A Cris, a nossa irmã Cris, pede pela Silvia, Pai, que vai fazer um exame de colonoscopia, que o Senhor esteja ali abençoando
e cuidando da Silvia, Senhor, e dando certeza e que ela possa sair curada desses exames, desse tratamento, Deus, e em nome de Jesus nós clamamos. Também, Deus, a irmã Matilde, lá de Balsa Nova, que trabalha na área de saúde, ela pede pelos doentes que estão internados e ela ora por esses clientes, ela se importa com esses internados, né, esses doentes, e a Matilde então clama, Senhor, por cada um deles. Nós não os conhecemos, mas o Senhor sabe a quem a Matilde se refere. Assim como eu oro agora junto com a minha igreja, pela Matilde e por todos os profissionais da saúde, Deus, que estão lá na linha de frente, lutando, enfrentando essa doença, essa pandemia, que o Senhor os proteja, que o Senhor os guarde e que eles saiam vitoriosos também nessa luta, nessa batalha, Deus, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, eu oro pelo pai da Ieda e pela mãe, ele principalmente que está com um problema no quadril, né, que é consequência da radioterapia que ele tem feito, que o Senhor esteja ali dando consolo, conforto e cura, em nome de Jesus. Assim como pela Ieda, Pai, que pede pela sua saúde também. Nós clamamos e pedimos em nome do Senhor Jesus. Pai querido, nós colocamos assim então todas as famílias, tanto da igreja de Curitiba quanto da igreja de Balsa Nova. Clamamos pelas duas igrejas. Clamamos, ó Pai, para que o Senhor nos dê sabedoria na condução das igrejas nesses dias de pandemia, de quarentena, e que nós possamos em breve, mas muito em breve, voltarmos aos nossos cultos presenciais. Pedimos, Pai, que o Senhor nos mande também chuva para o nosso país, para o nosso estado aqui no Paraná, né? Aonde nós estamos vendo que tem tantas queimadas, ó Deus, derrama a sua chuva, Pai, para que não haja mais prejuízo, mas para que as pessoas possam, principalmente nós aqui na região de Curitiba, possamos ter um pouco mais de tranquilidade, porque nós sofremos, ó Deus, com essa seca, e nós clamamos então pela Tua misericórdia, no nome santo e precioso do Senhor Jesus. Assim oramos, ó Pai, colocamos todos esses pedidos diante do Senhor, agradecendo, porque sabemos que o Senhor tem ouvido e tem nos abençoado com toda sorte de bênção. Nós oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos. Tenham um bom restante de semana. Orem para que a gente consiga fazer o nosso culto presencial no próximo domingo às 18 horas lá na igreja. Amém? E como eu lembrei, se chover, vamos para o YouTube mesmo, sem problema nenhum. Tá bom? Que Deus abençoe a todos. Até domingo, se Deus assim permitir. Expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário, sua vida trouxe a nós a aliança no Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa meu irmão. Eu sou um com você.